Naquela manhã de novembro, o silêncio do cemitério parecia gritar mais alto que qualquer voz humana. Eu estava ali, de joelhos sobre a grama úmida, com as mãos tremendo e o coração partido em pedaços tão pequenos que não sabia mais como juntá-los. Fazia exatamente 7 meses desde que enterrei meu filho, e a dor continuava fresca, viva, pulsante como uma ferida que se recusa a cicatrizar. O nome dele estava gravado na pedra fria à minha frente, junto com 2 datas que resumiam uma vida inteira, de sonhos que nunca se realizaram. Talvez você já tenha se sentido assim, naquele lugar onde as palavras acabam e só resta o vazio. Eu olhava para as flores murchas que havia trazido na semana anterior e me perguntava se Deus ainda ouvia minhas orações ou se ele havia se cansado de me ver voltar sempre ao mesmo lugar, repetindo as mesmas súplicas, chorando as mesmas lágrimas. O ar estava pesado, carregado daquela umidade característica da primavera, e o cheiro de terra molhada misturava-se com o perfume adocicado das flores recém-colocadas nos túmulos vizinhos. Eu não conseguia mais distinguir se estava com raiva de Deus, decepcionada com ele, ou simplesmente perdida em um deserto espiritual onde nenhuma bússola apontava para lugar nenhum. Mas o que eu não sabia naquela manhã cinzenta é que o céu estava prestes a me responder de uma forma que jamais esquecerei, e que aquele momento de desespero absoluto seria o começo de uma transformação que mudaria para sempre a maneira como eu enxergo a fé, a perda e o amor de um pai que nunca, jamais me abandonou. Se você precisa ouvir esta história hoje, se algo no seu coração está dizendo que esta mensagem é para você, então não deixe que ela se perca. Inscreva-se agora neste canal. Ative o sininho para receber cada palavra de esperança que Deus quer falar através destas histórias. Deixe seu like se você crê que milagres ainda acontecem. E compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um vale escuro, porque às vezes uma história de vitória é exatamente o sinal que uma alma quebrantada precisa receber para continuar respirando. Tudo começou naquela terça-feira de abril, quando recebi a ligação do hospital. Eu estava preparando o jantar, picando cebolas para o molho que meu filho tanto amava, quando o telefone tocou com aquela insistência que só as notícias ruins têm. A voz do médico era técnica, cuidadosa, mas por trás das palavras escolhidas com precisão cirúrgica, eu podia sentir o peso do que estava por vir. Acidente de moto, traumatismo craniano, estado gravíssimo. As palavras se embaralhavam na minha cabeça enquanto eu largava a faca sobre a tábua de madeira, e o cheiro forte da cebola misturava-se com as lágrimas que já começavam a escorrer pelo meu rosto. Corri para o hospital sem desligar o fogão, sem trancar a porta direito, sem pensar em nada além de chegar a tempo, como se a minha velocidade pudesse de alguma forma reverter o que já estava acontecendo. As luzes fluorescentes do corredor da UTI piscavam em um ritmo irregular que parecia zombar da minha angústia. O som dos monitores cardíacos, aquele bip constante e metálico, tornou-se a trilha sonora dos piores dias da minha vida. Eu passava as mãos nos corrimãos gelados das macas vazias, agarrava-me às cadeiras plásticas da sala de espera e cada superfície fria que eu tocava parecia sugar um pouco mais de esperança do meu coração. Durante 3 dias e 2 noites, eu não saí dali. O café da máquina automática tinha gosto de desespero e papelão, mas eu bebia mesmo assim, apenas para ter algo que fazer, algum movimento mecânico que me impedisse de enlouquecer completamente. Orava sem parar, repetindo versículos que havia decorado na infância, clamando por milagres, negociando com Deus como se a fé fosse uma moeda de troca. Na madrugada da quinta-feira, quando o monitor emitiu aquele som contínuo e mortal, eu senti meu mundo desabar. O médico colocou a mão no meu ombro e disse palavras que eu não queria ouvir,
Palavras que transformaram minha vida em um antes e um depois irreversível. Eu me lembro de ter gritado, de ter sentido minhas pernas cederem, de ter sido amparada por enfermeiras que eu nem conhecia. O chão frio do hospital pressionava contra minha bochecha enquanto eu ouvia vozes distantes me chamando, me pedindo para levantar, para ser forte. Mas como ser forte quando a única razão para continuar vivendo acabara de partir? Os dias que se seguiram foram uma névoa densa de rituais automáticos e gestos vazios. O velório, o enterro, as pessoas dizendo que ele estava em um lugar melhor, que Deus tinha um propósito, que o tempo curaria a ferida. Cada frase bem intencionada era como sal em carne viva. Eu sorria mecanicamente. Agradecia o apoio, mas por dentro estava morrendo junto com meu filho. Voltei para casa e a ausência dele gritava em cada cômodo. O quarto intocado, as roupas ainda penduradas no armário, o tênis largado ao pé da cama, como se ele fosse voltar a qualquer momento. O perfume dele ainda impregnava o travesseiro, e eu dormia abraçada àquela fronha apenas para sentir que ele ainda estava ali, de alguma forma. Meus amigos tentavam me animar, me convidavam para sair, me lembravam que a vida continuava. Mas como a vida poderia continuar quando a melhor parte dela havia terminado? Parei de ir à igreja porque não suportava ouvir sermões sobre fidelidade e confiança quando eu me sentia completamente traída por Deus. Parei de orar porque as palavras morriam na minha garganta antes mesmo de se formarem. A Bíblia que eu tanto amava ficou fechada sobre a mesinha de cabeceira, acumulando poeira como um livro qualquer, desprovido de poder, desprovido de sentido. Eu acordava todas as manhãs com aquela sensação horrível de que algo terrível havia acontecido, e levava alguns segundos para lembrar o quê. E então a dor me atingia novamente com força total, como uma onda gigante que me derrubava todas as vezes. O som do despertador me irritava, porque significava mais. Um dia para atravessar, mais 24 horas intermináveis, de fingir que eu estava bem, de tentar funcionar como um ser humano normal, quando por dentro eu era apenas escombros e destroços. Foi então que comecei a ir ao cemitério. Não porque trouxesse conforto, mas porque era o único lugar onde eu podia ser honesta sobre minha dor. Ali, de frente para aquela lápide com o nome dele gravado em letras douradas, eu podia chorar sem precisar explicar, podia gritar sem assustar ninguém, podia sentar no chão e simplesmente existir na minha tristeza sem que alguém me dissesse que era hora de seguir em frente. Ia todas as terças e quintas pela manhã, sempre levando flores frescas, sempre limpando a pedra com um pano úmido, sempre conversando com ele como se pudesse me ouvir. Contava sobre meu dia, sobre as pequenas coisas que ele teria achado engraçadas, sobre como a casa estava vazia, sem sua bagunça, sem suas risadas, sem seus abraços apertados. As outras pessoas que frequentavam o cemitério começaram a me reconhecer, acenavam de longe com aquele olhar de compreensão silenciosa de quem também carrega sua própria cruz. Havia uma senhora que visitava o túmulo do marido todas as manhãs há 15 anos. Um homem que levava brinquedos para o túmulo da filha de 4 anos todo domingo. Uma mulher jovem que acendia velas para os pais que perdeu em um acidente de carro. Éramos uma comunidade silenciosa de corações partidos, unidos pela perda, encontrando consolo na companhia de quem entendia que algumas dores nunca passam completamente, apenas aprendemos a carregar seu peso com um pouco mais de dignidade. Mas mesmo ali, mesmo naquele lugar de aceitação tácita, eu sentia que estava me afogando lentamente em um oceano de tristeza do qual não conseguia emergir. Passaram-se meses. O outono chegou e eu continuava presa naquele ciclo de visitas ao cemitério, de conversas unilaterais, de perguntas sem respostas. Minha vida tinha se reduzido a uma rotina mecânica de trabalhar,
comer quando forçada, dormir quando o corpo não aguentava mais e visitar o túmulo como se aquilo pudesse mantê-lo mais próximo. As pessoas ao meu redor já não sabiam mais o que dizer. Minha irmã tentava me convencer a procurar ajuda. Minha mãe me implorava para voltar a viver. Mas como alguém que não passou por isso poderia compreender que a dor de perder um filho não é algo que você supera, mas algo que você aprende a carregar, um fardo permanente? Eu me sentia culpada por tudo. Culpada por tê-lo deixado comprar aquela moto. Culpada por não ter presentido que algo ruim ia acontecer. Culpada até por continuar viva enquanto ele estava morto. A culpa era um veneno que se espalhava por todas as áreas da minha vida. À noite, eu folheava álbuns de fotos antigas, tentando memorizar cada detalhe do seu rosto, do seu sorriso. Assistia vídeos antigos só para ouvir sua voz mais uma vez. E chorava até não ter mais lágrimas. Naquela manhã específica de novembro, 7 meses após sua partida, algo em mim estava diferente, não melhor, mas diferente. Era como se eu tivesse chegado a um ponto de exaustão emocional tão profundo que não havia mais para onde ir. Acordei com aquela sensação de vazio familiar, mas havia algo mais, uma inquietação estranha que eu não conseguia nomear. Olhei pela janela e vi o céu nublado, prenunciando chuva. E mesmo assim, me vesti e peguei um buquê de crisântemos brancos que havia comprado no dia anterior. O caminho até o cemitério era tão automático que eu poderia fazê-lo de olhos fechados. 15 minutos de carro, 3 quarteirões à esquerda, subir a colina até o portão de ferro, seguir pela alameda principal, virar à direita depois do cipreste grande, e ali estava ele, na segunda fileira, 4º túmulo à esquerda. Quando cheguei, o vento estava mais forte que o normal, agitando as árvores e fazendo um som sussurrante que parecia carregar segredos antigos. Ajoelhei-me como sempre fazia, coloquei as flores novas no vaso de bronze, tirei as antigas, já murchas, e comecei a falar com ele. Contei sobre o sonho estranho que tive na noite anterior, sobre como vi ele criança correndo em um campo de flores, rindo daquela forma contagiante que sempre teve. Contei que sua avó estava mais frágil, que pedia por ele todos os dias, que acendia velas em todas as igrejas por onde passava. Contei que eu ainda não sabia como seguir, como respirar sem sentir que estava traindo sua memória ao continuar vivendo. Foi então que a revolta explodiu dentro de mim. De repente, todas aquelas semanas de dor contida, de raiva engolida, de perguntas sufocadas, vieram à tona como uma enxurrada. Olhei para o céu cinzento e comecei a falar, não mais com meu filho, mas com Deus. E não foi uma conversa educada. Não foi uma oração mansa e submissa. Foi um grito de alguém que havia chegado ao limite absoluto da sua capacidade de suportar. Por quê? Eu gritei, sem me importar se alguém estava ouvindo. Por que você levou meu filho? Por que não levou a mim? Por quê? Não me respondeu quando eu implorei por um milagre. Onde você estava quando eu mais precisei? Onde está agora que eu mal consigo continuar respirando? As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto, misturando-se com a garoa fina que começava a cair. Minha voz estava rouca de tanto gritar, minhas mãos estavam fechadas em punhos apertados. Eu preciso de um sinal, eu clamei com toda a força que me restava. Eu preciso saber que ele está bem, que existe algo além desta dor, que tudo isso tem algum sentido. Por favor, Deus, por favor, eu imploro. Me dê um sinal de que você ainda está aqui, de que ele está com você, de que eu vou conseguir sobreviver a isso. Apenas um sinal, qualquer coisa, para que eu saiba que não estou sozinha neste deserto. Meu corpo tremia inteiro, meus joelhos afundavam na grama molhada e eu sentia como se estivesse despejando para fora todo o veneno que havia se acumulado dentro de mim durante aqueles meses intermináveis. Fiquei ali, prostrada, esperando. Não sei bem o que eu esperava. Um trovão, uma voz audível, uma aparição mística.
Eu apenas sabia que não podia continuar sem algum tipo de resposta, sem alguma confirmação de que minha fé não era apenas uma ilusão bonita que desmorona diante da primeira tragédia real. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase tangível. A garoa parou subitamente, como se alguém tivesse fechado uma torneira celestial. O vento, que até então agitava todas as árvores do cemitério, acalmou-se por completo. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado, prendendo a respiração, aguardando algo. Mantive os olhos fechados, ainda de joelhos, com as mãos apoiadas na grama úmida, quando senti. Foi sutil no início, quase imperceptível. Uma brisa suave, delicada, que começou a soprar. Mas não era uma brisa qualquer, não era o vento geral que move todas as coisas igualmente. Abri os olhos lentamente e o que vi me fez congelar completamente. O vento estava soprando apenas nas flores que eu acabara de colocar no túmulo do meu filho, apenas nelas. Os crisântemos brancos dançavam suavemente, suas pétalas tremulando em uma coreografia delicada, enquanto tudo ao redor, absolutamente tudo, permanecia completamente imóvel. As árvores não se mexiam, as flores dos túmulos vizinhos estavam estáticas. As folhas secas no chão não se moviam nem 1 milímetro. Mas ali, exatamente ali, sobre o túmulo do meu filho, aquelas flores brancas dançavam movidas por um vento que soprava só para elas, só naquele espaço pequeno e sagrado. Pisquei várias vezes, pensando que minha mente estava pregando peças, que a exaustão emocional estava me fazendo ver coisas. Passei as mãos pelos olhos, limpei as lágrimas e olhei novamente. As flores continuavam se movendo, balançando suavemente, como se estivessem sendo acariciadas por mãos invisíveis e amorosas. Olhei ao redor procurando por alguma explicação lógica, algum corredor de vento natural, alguma coisa que fizesse sentido dentro das leis da física. Mas não havia nada. O resto do cemitério estava em silêncio absoluto, em imobilidade total. Apenas aquelas flores, apenas aquele pequeno vaso de bronze sobre aquele túmulo específico recebia aquela brisa impossível. Meu coração começou a bater mais rápido. Não era medo, era algo diferente, algo que eu não sentia há meses. Era um misto de espanto, de reverência, de reconhecimento de que estava diante de algo que transcendia a explicação humana. Uma paz estranha começou a se espalhar pelo meu peito, como água morna sendo derramada sobre gelo, derretendo lentamente a camada congelada de dor que havia se formado ao redor do meu coração. Olhei para o céu, ainda nublado, mas de alguma forma diferente, como se houvesse luz atrás das nuvens, pressionando para sair. E então, com uma clareza que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo, uma frase bíblica que eu havia lido milhares de vezes, mas nunca realmente entendido, veio à minha mente. Era de João, capítulo 14, versículo 27, e soou como se alguém estivesse sussurrando diretamente no meu ouvido: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As palavras ecoaram dentro de mim com uma força que não era minha, com uma autoridade que não vinha da minha compreensão limitada, mas de uma fonte infinitamente maior. E de repente eu entendi. Não com a mente, mas com algo mais profundo. O sinal que eu havia pedido não era uma explicação sobre por que meu filho teve que partir tão cedo. Não era uma justificativa divina que tornasse a dor aceitável ou lógica. Era simplesmente isto: a confirmação de que ele estava em paz, de que estava sendo cuidado, de que o amor que nos conectava não havia sido interrompido pela morte, mas apenas transformado, transcendido para uma dimensão que eu ainda não podia alcançar, mas que um dia alcançaria. As flores continuaram balançando por mais alguns instantes, e então, tão suavemente quanto havia começado, o vento cessou. Elas ficaram
imóveis novamente, mas algo em mim havia mudado permanentemente. Não era que a dor tivesse desaparecido, ela ainda estava ali, ainda doía, ainda pressionava contra meu peito com aquele peso familiar. Mas agora havia algo mais. Havia um fio de esperança, fino como um cabelo, mas forte como aço, atravessando a escuridão. Havia a certeza de que não estava sozinha naquela jornada, de que havia alguém caminhando comigo através do vale da sombra da morte, mesmo quando eu não podia vê-lo, mesmo quando eu gritava contra ele, mesmo quando eu duvidava de tudo. Olhei ao redor do cemitério com olhos novos. As outras pessoas continuavam suas visitas particulares, alheias ao que acabara de acontecer. Para elas era apenas mais um dia cinzento visitando seus mortos. Mas para mim, algo fundamental havia se deslocado, havia se reordenado no âmago do meu ser. Toquei a lápide do meu filho com uma ternura nova, já não com aquele desespero sufocante que me fazia querer arrancá-la do chão e carregá-lo de volta para casa. Você está bem, sussurrei, e pela primeira vez desde sua partida acreditei realmente nessas palavras. Você está em paz, e um dia eu vou entender tudo isso. Um dia vou estar com você novamente, mas até lá preciso aprender a viver com essa saudade, a honrar sua memória, não me destruindo, mas me tornando alguém melhor através dessa dor. Dirigi de volta para casa em um silêncio contemplativo. O rádio estava desligado, e pela primeira vez em meses eu consegui ficar a sós com meus pensamentos sem entrar em pânico. Quando cheguei, em vez de evitar o quarto dele como normalmente fazia, entrei. Sentei na cama, peguei a foto dele que ficava na mesinha e chorei. Mas eram lágrimas diferentes, não mais apenas de desespero, mas também de gratidão. Gratidão por tê-lo tido, mesmo que por um tempo tão curto. Gratidão por cada memória, cada risada, cada momento que compartilhamos. A dor ainda estava lá, mas agora ela vinha acompanhada de algo mais suave, mais sustentável. Era como se aquele vento impossível no cemitério tivesse soprado também dentro de mim, movendo coisas que estavam paralisadas, trazendo ar fresco para lugares que haviam se tornado túmulos internos. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, peguei minha Bíblia empoeirada. Abria sem procurar página específica, apenas deixando-a cair aberta onde quisesse. Caiu em Salmos capítulo 30, e meus olhos foram direto para o versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Li aquele versículo várias vezes, deixando cada palavra penetrar. Não era uma promessa de que a dor acabaria amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem. Era algo mais profundo. Era a promessa de que a escuridão não é permanente, de que por mais longa que seja a noite, a luz sempre retorna, de que a vida é mais forte que a morte, o amor mais poderoso que a perda. Nos dias seguintes, comecei a procurar outros versículos sobre luto, perda e esperança. Descobri Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquelas palavras eram um bálsamo. Deus não estava distante, observando minha dor de longe. Ele estava perto, tão perto que podia ouvir cada soluço. Encontrei conforto em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Havia uma bênção escondida no luto, um consolo prometido. Li Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significava que a morte do meu filho era boa, nunca seria. Significava que nem mesmo aquilo estava fora do alcance da redenção divina. Isaías 61, versículo 3, prometia coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. A aplicação prática desses versículos começou lentamente. Decidi parar de evitar as pessoas. Voltei a atender o telefone quando minha mãe ligava. Aceitei o convite da minha irmã para tomar café.
Cada conversa exigia esforço, mas eu fazia porque entendi que a cura não vem antes da obediência, mas durante ela. Comecei a servir. No meu próprio luto, encontrei sensibilidade para o luto alheio. A senhora do cemitério, que visitava o marido há 15 anos, tornou-se minha amiga. Me ensinou que é possível carregar saudade e alegria no mesmo coração. Perdoei. Perdoei o motorista do outro veículo, os médicos, meus amigos, minha família. E o mais difícil, comecei a perdoar a mim mesma. Colossenses 3:13 diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se Deus me perdoava, quem era eu para me recusar? Voltei para a igreja. Não porque as dúvidas haviam sido respondidas, mas porque entendi que fé não é ausência de perguntas, mas escolha de confiar mesmo quando as respostas não vêm. Mas o ponto de virada real, o momento em que senti que havia cruzado uma linha invisível, veio 3 meses depois daquele dia no cemitério. Era uma manhã de fevereiro. O sol brilhava forte pela janela do meu quarto e eu acordei sem aquela opressão imediata no peito. Não era que havia esquecido. Nunca esqueceria. Mas pela primeira vez em quase um ano, acordei e meu primeiro pensamento não foi a dor. Foi gratidão. Gratidão por mais um dia, por mais uma chance de honrar a memória do meu filho vivendo bem, por mais uma oportunidade de deixar que Deus transformasse minha tragédia em testemunho. Levantei da cama com uma determinação nova. Ajoelhei ao lado dela, com a luz do sol aquecendo meu rosto, e orei. Mas desta vez não foi uma oração de desespero ou barganha. Foi uma oração de rendição verdadeira, de entrega completa, de confiança radical. Senhor, hoje eu venho diante de Ti não mais com punhos cerrados, mas com mãos abertas. Eu me cansei de lutar sozinha, de tentar entender o que não pode ser entendido com a mente humana, de exigir explicações que talvez só receba quando te encontrar face a face. Entrego a você minha dor, não porque ela desapareceu, mas porque sei que somente Tu és forte o suficiente para carregá-la comigo. Entrego minha culpa, toda aquela acusação que meu coração tem feito contra mim mesma, toda aquela vergonha por não ter protegido meu filho, por não ter previsto o futuro, por não ter podido impedir o que estava destinado a acontecer. Senhor, eu sei que não sou Deus, não posso controlar o vento ou parar o tempo ou desviar acidentes. Sou apenas humana, limitada, frágil, e preciso aceitar essa fragilidade não como fracasso, mas como a condição que me faz depender completamente de Ti. Entrego meu futuro, todos os planos que eu havia feito e que agora estão em ruínas, todos os sonhos que tinha para meu filho e que nunca se realizarão da forma como imaginei. Confio que Tu tens planos diferentes, talvez mais dolorosos agora, mas também mais profundos, mais eternos. Ensina-me, Pai, a confiar quando não entendo. Ensina-me a descansar na Tua soberania, mesmo quando ela parece cruel aos meus olhos limitados. Ensina-me que Tua bondade não está condicionada às minhas circunstâncias, que Tu és bom, mesmo quando a vida é difícil, que Teu amor é imutável, mesmo quando tudo ao meu redor está mudando e desmoronando. Obrigada pelo sinal no cemitério. Obrigada por aquele vento impossível que soprou nas flores do túmulo do meu filho. Obrigada por me mostrar que ele está bem, que está em paz, que está sob Teus cuidados perfeitos. Obrigada por não desistir de mim mesmo quando eu Te acusei, mesmo quando eu gritei contra Ti, mesmo quando eu duvidei de tudo. Obrigada por estar perto dos que têm o coração quebrantado, por não Te afastares diante das minhas lágrimas ou do meu desespero. Ajuda-me agora a dar os próximos passos, a viver não apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente vivendo, honrando a memória do meu filho, não me destruindo, mas me tornando alguém através de quem Tua luz possa brilhar mesmo nas fendas da quebra. Usa minha história, Senhor, usa minha dor, que outros que estão
passando por perdas semelhantes, possam olhar para mim e ver que é possível continuar, que é possível carregar saudade e esperança no mesmo coração. Que meu testemunho não seja de respostas fáceis ou clichês religiosos, mas de fé crua, real, testada no fogo e que mesmo assim escolheu permanecer. Amém. Quando levantei daquela oração, senti como se um peso literal tivesse sido tirado dos meus ombros. Não era o peso da saudade, esse eu carregaria para sempre. Era o peso da raiva, do ressentimento, da recusa em aceitar o que não podia ser mudado. Havia uma leveza nova em mim, uma liberdade estranha que vinha não de negar a realidade, mas de finalmente parar de lutar contra ela. Olhei ao redor do meu quarto e pela primeira vez em meses realmente enxerguei. Via as plantas que haviam morrido por falta de cuidado, as roupas amontoadas na cadeira, a camada de poeira sobre os móveis. Era um reflexo físico do caos interno que havia tomado conta de mim. Passei o dia colocando ordem, não de forma obsessiva ou como distração, mas como um ato de reverência, de honrar o espaço onde eu vivia, de reconhecer que a vida continuava e que eu precisava aprender a habitá-la novamente com intenção e presença. Nas semanas seguintes, testemunhei pequenos milagres silenciosos que transformam por dentro. Encontrei uma antiga amiga que acabara de perder a mãe. Consegui sentar com ela e dizer: "Você não está sozinha." Vi em seus olhos o mesmo reconhecimento que senti quando recebi palavras semelhantes. Comecei a escrever pensamentos em um caderno, processando minha jornada, preservando memórias do meu filho. Filipenses 1, versículo 6, tornou-se meu versículo âncora. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Algo estava sendo reconstruído em mim, não da forma antiga, mas mais profundo, mais resiliente. Romanos 8, 37 ecoava: "Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou." Salmo 126 prometia que quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Eu estava semeando com lágrimas, confiando na colheita futura. Foi então que aconteceu algo inesperado. Recebi uma mensagem de uma mãe que havia perdido seu filho em circunstâncias semelhantes. Alguém havia compartilhado parte da minha história com ela, e ela me procurou desesperada por alguma palavra de esperança. Quando marcamos para tomar um café, olhei nos olhos dela e vi meu próprio reflexo de alguns meses atrás. Aquele vazio absoluto, aquela sensação de estar se afogando em um oceano sem costa à vista. Mas desta vez eu não estava apenas sobrevivendo à minha própria dor. Estava sendo usada para ajudar alguém a navegar pela dela. Contei-lhe sobre o vento no cemitério, sobre os versículos que me sustentaram, sobre os dias em que levantava da cama apenas porque escolhia obedecer, mesmo sem vontade. Vi lágrimas descerem por seu rosto, mas vi também algo mais. Um lampejo de esperança, pequeno como uma fagulha, mas ali. "Então é possível?" ela perguntou com voz trêmula. "É possível sobreviver a isso?" "Não apenas sobreviver", respondi com uma convicção que me surpreendeu. "É possível até mesmo viver novamente. Diferente, sim, carregando saudade sempre, mas também carregando gratidão, propósito e uma fé que foi testada no fogo e decidiu permanecer." Saímos daquele café não como estranhas, mas como irmãs de jornada, unidas pelo tipo de vínculo que só a dor compartilhada pode forjar. Os meses transformaram-se em estações. Aprendi a celebrar pequenas coisas. O sorriso de uma criança, o pôr do sol, o abraço da minha mãe. Eram alegrias simples com peso novo. Isaías 40:31 tornaram-se realidade. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Estava aprendendo que força não é ausência de fraqueza, mas disposição de continuar. Um ano depois, voltei ao cemitério com um coração diferente. "Obrigada", sussurrei, não pela perda, mas pelo que foi forjado através dela.
Enquanto estava ali, o vento soprou normalmente em todas as árvores. Mas me encarregava uma mensagem. Eu estava ali naquele dia e estou aqui hoje. Você não caminha sozinha. 2 Coríntios 12, 9 ressoava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Descobri que a graça não é proteção contra a dor, mas presença dentro dela. Salmo 35 fazia sentido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cheguei em casa naquela tarde e olhei para o quarto do meu filho, que eu havia finalmente conseguido arrumar sem sentir que estava apagando sua memória. Suas coisas favoritas ainda estavam lá, organizadas com carinho, preservadas como uma galeria de amor. Sentei na cama dele e, pela primeira vez em 1 ano, sorri ao lembrar. Sorri lembrando das piadas terríveis que ele fazia, do jeito desastrado como tentava cozinhar, de como cantava no chuveiro completamente desafinado. As memórias ainda doíam, mas agora também aqueciam. Percebi que estava sendo capaz de segurar ambas as verdades, a dor da perda e a gratidão pela vida que tivemos. Você só sente falta de quem foi significativo. Quanto maior o amor, maior a saudade, mas também maior a certeza de que valeu cada segundo. Agora, quando as pessoas me perguntam como estou, não minto mais dizendo bem quando não estou. Mas também não me afundo no desespero dizendo horrível. A verdade é mais complexa e honesta. Estou aprendendo a viver com a saudade. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas estou aqui, estou de pé e estou descobrindo que é possível ter esperança mesmo carregando perda. Voltei a trabalhar, mas com perspectiva diferente. O trabalho não define mais minha identidade. Tenho prioridades mais claras. Pessoas acima de tarefas, presença acima de produtividade, eternidade acima de urgência. Voltei a sorrir genuinamente, a sentir interesse por coisas novas, a fazer planos para o futuro. Não porque esqueci meu filho, nunca vou esquecer, mas porque entendi que a melhor forma de honrá-lo é vivendo bem, permitindo que sua curta passagem por este mundo tenha criado ondas de impacto que continuam se espalhando através de mim. Comecei um grupo de apoio na igreja para pais que perderam filhos. Nos encontramos uma vez por mês. Sentamos em círculo e cada um compartilha onde está na jornada. Não há fórmulas mágicas, não há respostas fáceis. Há apenas presença, testemunho mútuo e a promessa de que não estamos sozinhos. Alguns estão nos estágios iniciais, ainda em choque, ainda incapazes de acreditar que isso realmente aconteceu. Outros estão anos à frente, carregando sua saudade com uma dignidade que só o tempo e a graça podem forjar. Mas todos estamos caminhando juntos, apoiando-nos mutuamente, lembrando uns aos outros de que respirar é um ato de coragem, que levantar da cama é uma vitória, que escolher esperança quando tudo grita desespero é um milagre cotidiano. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4 ganharam vida nessas reuniões. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu estava sendo consolada para poder consolar. Minha dor não era desperdiçada. Estava sendo transformada em compaixão, em empatia, em capacidade de sentar com alguém em sua escuridão, sem tentar apressá-lo para a luz, apenas sendo uma presença constante que testemunha: você vai sobreviver. A isso eu prometo, porque eu sobrevivi, e o mesmo Deus que me segurou está segurando você também. Alguns estão nos estágios iniciais, ainda em choque, ainda incapazes de acreditar que isso realmente aconteceu. Outros estão anos à frente, carregando sua saudade com uma dignidade que só o tempo e a graça podem forjar.
mas todos estamos caminhando juntos, apoiando-nos mutuamente, lembrando uns aos outros de que respirar é um ato de coragem, que levantar da cama é uma vitória, que escolher esperança, quando tudo grita desespero, é um milagre cotidiano. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, ganharam vida nessas reuniões. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu estava sendo consolada para poder consolar. Minha dor não era desperdiçada. Estava sendo transformada em compaixão, em empatia, em capacidade de sentar com alguém em sua escuridão, sem tentar apressá-lo para a luz, apenas sendo uma presença constante que testemunha. Você vai sobreviver a isso, eu prometo, porque eu sobrevivi. E o mesmo Deus que me segurou está segurando você também. Hoje, quando acordo, ainda há momentos em que a saudade me atinge como uma onda. Datas específicas são particularmente difíceis. Seu aniversário, o aniversário do acidente, as festas de fim de ano, quando a ausência dele grita mais alto que qualquer música. Mas aprendi estratégias, aprendi a não enfrentar esses dias sozinha, aprendi a pedir ajuda quando preciso. Aprendi que é ok não estar ok, que fé não é fingir que está tudo bem, mas ser honesto sobre a luta enquanto continua escolhendo confiar. Aprendi que Deus é grande o suficiente para a minha dor, paciente o suficiente para minhas perguntas e fiel o suficiente para minha descrença. Salmo 23 nunca foi tão real. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu andei por esse vale. Ainda ando nele em alguns dias. Mas não ando sozinha. Há uma presença comigo, às vezes sentida como paz inexplicável, às vezes apenas como a teimosia de continuar quando tudo pede desistência. Mas ela está lá, constante, inabalável, provando que eu sou amada, não porque sou forte, mas porque Ele é fiel. A história que o céu está escrevendo em mim ainda não terminou. Há capítulos que ainda não entendo, páginas que ainda não consigo ler sem chorar. Mas há também páginas de beleza surpreendente nascendo das cinzas, de redenção emergindo da ruína, de esperança teimosa brotando em solo estéril. Eu sou uma obra em progresso, um vaso quebrado, sendo remoldado pelas mãos do oleiro, e está tudo bem ser quebrada, está tudo bem estar em processo, porque o Deus que começou a boa obra há de completá-la. Ele não desistiu de mim quando eu gritei contra ele no cemitério. Não se afastou quando eu o acusei de indiferença. Não me abandonou quando minha fé vacilou e quase se apagou. Ele respondeu. Talvez não da forma espetacular que eu imaginava, não com explicações teológicas perfeitamente embaladas que fizessem tudo fazer sentido, mas com um vento impossível soprando em flores brancas, com uma paz que transcende entendimento, com versículos antigos se tornando alimento fresco para minha alma faminta, com pessoas colocadas no meu caminho no momento exato, com forças que não eram minhas, chegando exatamente quando as minhas acabavam. Hoje acordo em paz. Não é uma paz sem dor. Essa não existe deste lado da eternidade. É uma paz com a dor. Uma paz que aprendeu a coexistir com a saudade. Uma paz que escolhe gratidão apesar da perda, que escolhe propósito apesar do vazio, que escolhe confiar apesar das perguntas não respondidas. Hoje sei que aquele silêncio no cemitério, que parecia tão pesado e opressivo, era na verdade o som da reconstrução acontecendo em camadas tão profundas que eu não podia perceber na época. Era Deus trabalhando nos bastidores da minha alma, desmontando coisas que precisavam ser desmontadas, retirando escombros, preparando fundação nova para algo mais forte, mais profundo, mais eterno.
Hoje entendo que o sinal que pedi não foi apenas sobre meu filho estar bem. Foi sobre eu aprender que posso confiar mesmo quando não entendo, que posso descansar mesmo sem ter todas as respostas, que posso viver plenamente mesmo carregando perda permanente. O mesmo Deus que soprou aquele vento impossível nas flores continua soprando seu espírito em mim, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, propósito onde havia apenas dor. E agora eu me ajoelho novamente, não mais no cemitério, mas no silêncio do meu quarto, com o sol entrando pela janela e aquecendo meu rosto, e oro. Desta vez, não é uma oração de pedido desesperado, mas de consagração profunda e entrega completa. Senhor, agora entendo. O que parecia ser o fim era, na verdade, o início de uma jornada que me transformou de formas que eu nunca imaginei. Obrigada por não me deixar onde eu estava, por não permitir que eu ficasse presa no desespero, por insistir em minha cura mesmo quando eu resistia a ela. Obrigada pelo vento nas flores, pela promessa cumprida, pela certeza que aquele sinal trouxe de que meu filho está bem, está em paz, está sob seus cuidados perfeitos, até o dia em que nos encontraremos novamente. Obrigada por cada pessoa que colocaste no meu caminho, cada versículo que trouxeste à minha memória, cada manhã em que renovaste tuas misericórdias sobre mim mesmo quando eu não as merecia. Obrigada por transformar minha tragédia em testemunho, minha dor em ponte para alcançar outros que sofrem. Obrigada por me ensinar que fé não é ausência de dúvida, mas escolha de confiar apesar dela. Que amor não termina com a morte, mas transcende para dimensões que ainda não compreendo, mas que um dia compreenderei. Que esperança não é otimismo ingênuo, mas âncora firme lançada na eternidade, segurando-me quando as ondas desta vida ameaçam me afogar. Senhor, eu consagro minha vida inteira a Ti hoje. Usa minha história, usa cada lágrima que chorei, cada noite insone que passei, cada momento em que quase desisti, mas escolhi continuar. Usa tudo isso para a Tua glória. Que quando pessoas olharem para mim, não vejam força própria, mas Tua graça sustentando quem é fraco. Que não vejam respostas perfeitas, mas fé imperfeita que mesmo assim escolhe permanecer. Que vejam prova viva de que é possível atravessar vales profundos e sair do outro lado, não ilesa, mas transformada, não intacta, mas mais humana, mais compassiva, mais parecida com Jesus, que também conheceu dor, também experimentou perda, também chorou diante de túmulos. Dá-me coragem para os dias difíceis que ainda virão. Dá-me sabedoria para ajudar outros que estão no vale onde eu já estive. Dá-me palavras quando palavras forem necessárias e silêncio quando o silêncio for mais eloquente. Ensina-me a viver cada dia com intensidade, sabendo que a vida é preciosa e breve, que cada momento com aqueles que amo é um presente que não pode ser tomado como garantido. Ensina-me a amar sem medo de perder, porque descobri que amar sempre vale a pena, mesmo quando a saudade depois é grande. Ensina-me a honrar meu filho, não me destruindo em luto perpétuo, mas vivendo de forma que ele ficaria orgulhoso, sendo a pessoa de fé que sempre tentei ser, mas agora com profundidade que só pode vir de ter sido quebrada e remoldada por Tuas mãos. Recebo hoje, Senhor, a história que o céu está escrevendo em mim. Não é a história que eu teria escolhido. Não é o roteiro que eu teria escrito para a minha vida. Mas confio que Tu vês o que eu não vejo, que entendes o que eu não entendo, que estás tecendo algo belo de fios que para mim parecem apenas dor e perda. Confio que no final, quando eu Te ver face a face, quando todo o mistério for revelado e cada pergunta respondida, tudo fará sentido de formas que agora não posso sequer imaginar. Até lá, escolho caminhar pela fé e não por vista. Escolho confiar quando é difícil confiar,
Escolho amar quando dói amar. Escolho viver quando seria mais fácil apenas existir. Porque tu és bom, porque tu és fiel, porque o que fizeste por mim no passado me dá coragem para confiar no futuro. Usa minha vida, Senhor, cada respiração, cada batida do coração, cada passo que dou, que tudo seja para tua glória, para teu propósito, para o avanço do teu reino. Que quando eu finalmente descansar e encontrar meu filho novamente, eu possa ouvir tua voz dizendo não que fui perfeita, porque não fui, mas que fui fiel apesar da luta, que continuei apesar da dor, que permaneci apesar das dúvidas. Que minha vida seja um testemunho vivo de que tua graça é suficiente, teu amor é incondicional, tua presença é constante e tua promessa é verdadeira. Nunca nos deixarás nem nos desampararás, e na tua presença há plenitude de alegria, mesmo quando o caminho até lá passa por vales de lágrimas. Amém e amém. Se você está lendo esta história agora, não é coincidência. Se suas próprias lágrimas começaram a cair enquanto você acompanhava minha jornada, é porque você entende essa dor de uma forma que só quem passou por ela pode entender. Talvez você também tenha perdido alguém precioso. Talvez você também esteja no cemitério da sua própria vida, ajoelhado sobre destroços, pedindo a Deus por um sinal. Talvez você também se sinta traído pela vida, abandonado pelo céu, sozinho em um deserto onde nenhuma voz responde aos seus clamores. Eu quero que você saiba algo crucial. Você vai sobreviver a isso. Eu sei que parece impossível agora. Eu sei que você não consegue imaginar acordar amanhã, muito menos viver o resto da sua vida carregando esse peso. Mas você vai. Não porque você é forte. Você provavelmente se sente o oposto disso agora. Mas porque aquele que sustenta o universo inteiro com sua palavra também está sustentando você agora, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja. Ele está mais perto dos quebrantados do que dos que estão bem. Sua voz ressoa mais claramente nos vales do que nos montes. Sua presença é mais tangível na escuridão do que na luz. Não tenha vergonha das suas lágrimas, não tenha vergonha da sua raiva, não tenha vergonha das suas perguntas. Deus aguenta tudo isso. Ele prefere 1000 vezes sua honestidade bruta do que sua religiosidade falsa. Ele quer você como está. Quebrado, confuso, irado, desesperado, traga tudo isso a Ele, grite se precisar, chore até não ter mais lágrimas, pergunte por que 1000 vezes se necessário. Ele não vai te abandonar, Ele não vai se cansar de você, Ele não vai desistir mesmo quando você quiser desistir. E um dia, talvez não amanhã ou na semana que vem, mas um dia você vai perceber que acordou e a dor não foi a primeira coisa que sentiu. Você vai pegar a si mesmo sorrindo por alguma coisa pequena e vai se surpreender de ainda ser capaz de sorrir. Você vai encontrar propósito novamente, talvez diferente do que tinha antes, mas real e verdadeiro. Você vai ajudar alguém que está no lugar onde você está agora e vai perceber que sua dor não foi desperdiçada, que ela está sendo transformada em compaixão, em sabedoria, em capacidade de trazer conforto real, porque você sabe do que está falando. O mesmo Deus que soprou aquele vento nas flores do túmulo do meu filho pode soprar sobre você agora. Pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, paz onde há tormenta. Ele quer fazer isso. Está esperando apenas que você abra seu coração, mesmo que seja só uma fenda pequena, apenas o suficiente para sua luz começar a entrar. Você sente Deus falando com você agora? Sente algo se movendo dentro do seu coração, como se águas paradas estivessem começando a fluir novamente? Não ignore isso. É o Espírito Santo lembrando você de que não está sozinho, de que sua história não terminou, de que há capítulos lindos sendo escritos mesmo agora, especialmente agora, através desta dor que parece interminável. Eu não sei qual é o seu vale.
Não sei qual túmulo você está visitando, qual perda está carregando, qual buraco negro abriu no centro da sua vida e parece estar sugando toda a esperança e alegria. Mas eu sei quem conhece, sei quem vê cada lágrima, conta cada soluço, guarda cada oração fragmentada que você mal consegue articular. E Ele é fiel, mais fiel que nossos sentimentos que mudam como o vento, mais constante que nossas circunstâncias que sobem e descem, mais confiável que nossa própria compreensão, que é tão limitada. Confie nele hoje. Não porque entende seus caminhos, você não vai entender. Não ainda. Confie porque ele é digno de confiança, porque ele já provou ser fiel 1000 vezes antes na história, nas Escrituras, na vida de incontáveis pessoas que passaram por vales e saíram testificando da bondade de Deus, não apesar do vale, mas através dele. Você está exatamente onde precisa estar para experimentar um nível de intimidade com Deus que as pessoas confortáveis nunca conhecerão. Você está sendo convidado para um lugar de dependência radical, de fé pura, de confiança sem rede de segurança. É assustador, eu sei, mas também é sagrado. É o lugar onde milagres acontecem, onde transformações reais ocorrem, onde você descobre quem realmente é quando tudo que era superficial é queimado e só resta o essencial. Hoje é o dia da sua decisão. Não uma decisão de estar instantaneamente curado ou de nunca mais sentir dor, mas uma decisão de dar um passo, apenas um, na direção da luz. Uma decisão de sussurrar, eu creio, ajuda a minha incredulidade e deixar que seja suficiente. Uma decisão de escolher respirar hoje, de escolher levantar hoje, de escolher confiar hoje e deixar amanhã para amanhã. Jesus disse em Mateus 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha como está. Cansado, sobrecarregado, exausto de lutar, farto de tentar ser forte. Venha e entregue o peso que você nunca foi designado a carregar sozinho. Aceite o jugo dele, que é feito sob medida para você, que distribui o peso entre você e ele, e descubra que caminhar com Deus não significa ausência de fardos, mas presença de alguém infinitamente forte para ajudar a carregá-los. Este é o momento. Este é o seu sinal, sua resposta, seu vento soprando nas flores. Deus está falando com você através desta história, através destas palavras, através deste momento exato na sua vida. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu vejo você, eu amo você, e vamos atravessar isso juntos. Não deixe este momento passar. Não endureça seu coração. Não diga depois ou quando eu estiver melhor. Agora, exatamente como você está. Responda ao chamado. Abra o coração. Escolha e crer. Escolha confiar. Escolha dar a Deus uma chance de provar que Ele é quem diz ser, que suas promessas são verdadeiras, que seu amor é real, que sua graça é suficiente mesmo para a sua dor específica, única, devastadora. Se você sente em seu coração que Deus falou com você através desta história, se você quer declarar sua fé, se você escolhe hoje confiar apesar das circunstâncias, eu convido você a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Escreva "Eu creio" nos comentários. Não é mágica, não vai fazer seus problemas desaparecerem instantaneamente, mas é uma declaração pública de fé. É cravar uma bandeira no chão dizendo, eu escolho crer. É permitir que outros vejam sua coragem e sejam encorajados por ela. É também uma forma de você mesmo, nos dias difíceis que ainda virão, poder voltar e ler e lembrar. Aquele dia eu escolhi crer.
Aquele dia eu decidi confiar. Aquele dia eu dei um passo de fé. E se você está lendo isso e conhece alguém que está passando por perda, por luto, por vale escuro, compartilhe-se esta história. Não porque tenho respostas mágicas, não tenho, mas porque às vezes apenas saber que alguém sobreviveu ao que parecia não ser possível sobreviver traz uma fagulha de esperança quando tudo parece escuro. Seja um portador de luz para alguém que está nas trevas. Seja uma ponte entre onde eles estão e onde podem chegar. Seja instrumento da compaixão de Deus. E não se esqueça de se inscrever neste canal, de ativar as notificações, porque vou continuar compartilhando histórias de fé, de transformação, de como Deus encontra pessoas nos lugares mais improváveis e faz coisas extraordinárias através de circunstâncias ordinárias. Vou continuar sendo voz para quem se sente sem voz, esperança para quem se sente sem esperança. Testemunha de que o Deus da Bíblia ainda está vivo, ainda está ativo, ainda está transformando vidas e escrevendo histórias de redenção em páginas que pareciam estar em branco permanentemente. Que Deus abençoe você abundantemente hoje e sempre. Que Ele seja refúgio na tempestade, luz nas trevas, força na fraqueza, paz na confusão. Que Ele escreva em você uma história tão linda que até os anjos pararão para assistir maravilhados. Que sua fé cresça não apesar das provações, mas através delas. E que um dia, quando tudo isso for memória e você estiver na eternidade, você olhe para trás e veja claramente como cada peça, até as mais dolorosas, encaixavam perfeitamente no plano maior que você não podia ver enquanto estava no meio dele. Até breve. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. O céu está escrevendo uma história em você e vai ser linda. Eu prometo, não porque promessas humanas sejam confiáveis, mas porque aquele que prometeu é fiel, e o que ele começou em você, ele vai completar. Amém.